digitais na engenharia civil. Meu nome é Ronaldo Guzmão, sou diretor aqui do IETEC. A nossa convidada é a Camila Lima. Ela é engenheira civil e mestre em gestão de projetos na construção civil pela UFMG. Atualmente, ela é vice-presidente de marketing da Câmara Brasileira de BIM, seção Minas Gerais, e sócia-diretora de engenharia da Conect Projetos de Engenharia. Sejam bem-vindos também aos profissionais que estão aqui conosco dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia, Paraíba, Ceará, Pará e Maranhão. E para coordenar esse evento, nós convidamos o Ângelo Braga. O Ângelo é mestre em marketing internacional, ele é engenheiro eletricista, com MBA em gestão de projetos e análise de sistema e doutorando em administração. O Ângelo também é o coordenador do curso de pós-graduação do IETEC em Engenharia Digital e Inovação. Então, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Ronaldo. Boa noite a todos. Obrigado, Camila, pela participação. E, bom, pessoal, hoje nós vamos ter um tema bastante interessante, que nós vamos falar da evolução da construção civil, né? Eu costumo falar sempre que a engenharia, né, a base dela não mudou, ou seja, os princípios de engenharia continuam os mesmos, até porque a física não mudou, né, nem tampouco a matemática. Mas nós estamos vivendo aí, com a transformação digital, né, uma revolução na forma de fazer engenharia. Então, hoje, nós vamos ter a oportunidade de ouvir a Camila, né, falando um pouco dessa revolução e dessa evolução, né? Hoje, nós temos aí várias ferramentas e metodologias, uma delas o BIM, né, que é uma metodologia, muita gente vê como um software, mas não é, né, é uma metodologia, e associado a Lean Construction, realidade aumentada, realidade virtual, né? E como que isso ajuda no desenrolar dos projetos, né? Bem como as novas metodologias de gestão de entregas, né? Tipo a WP, né? Então, a Camila vai nos falar um pouco disso, de softwares, os níveis de aplicação, como é que está a maturidade dessas tecnologias, né? Que são aplicadas aí na atualidade, né? E o mais importante, o que o profissional de engenharia precisa fazer hoje em dia, né? Porque hoje em dia não basta você ter o diploma de engenheiro mais. Eu sou engenheiro formado pela PUC, pela UFRJ, pela USP, né? Ok, você continua com seus conhecimentos de engenharia, né? Mas, como eu disse, a tecnologia digital está mudando a forma de fazer engenharia. E o engenheiro precisa se atualizar e conhecer essas tecnologias, né? Eu diria que num curto espaço de tempo, e Camila vai mostrar isso bem para nós aí no desenrolar da apresentação dela, que se o profissional de engenharia não se atualizar, né, certamente ele vai ter uma dificuldade de se posicionar no mercado daqui 1, 2, 3 anos, né? Isso porque as empresas já estão se movimentando para solicitar projetos usando essas tecnologias, né? Então, se você não as conhece, não as domina, como é que você vai trabalhar com essas tecnologias e manipular essas tecnologias a favor da engenharia, né? Então, isso é importante. E outra coisa que a gente tem que ter atenção é que o mercado, né, já está carente de profissionais dessa área, né? Então, as empresas já estão com dificuldades de encontrar. Ela encontra engenheiros, né? Mas ela não encontra os engenheiros com as capacitações necessárias e requeridas para conduzir projetos, né, com essas ferramentas. Então, a Camila hoje vai nos trazer essa visão, essa abordagem, né, de como que isso está se integrando e se posicionando e como é que o mercado está se organizando em torno disso, né? Então, é uma oportunidade muito boa para todos compreenderem aí o que se passa nesse mercado e o que está chegando aí de novidades. Camila, mais uma vez, bem-vinda. Passo a você a palavra e um bom webinar a todos nós. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao IETEC, ao Ronaldo e ao Ângelo pelo convite e por poder divulgar um pouquinho, né, da minha experiência, tanto na Câmara BIM quanto em mercado com a empresa, para a gente falar sobre essas inovações e evoluções aí do mercado.
Eu preparei alguns slides aqui ilustrativos para a gente fazer uma contextualização e depois a gente vai ter uma conversa, né, e abrir para perguntas, até mesmo para a gente fazer aí um bate-papo e poder trocar uma ideia mesmo sobre como que isso está atualmente. Vou apresentar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tudo certo. Bom, então, aqui o meu agradecimento mais uma vez, né, o IETEC, o Ronaldo e o Ângelo. Conforme eles falaram, né, vou passar aqui rapidinho, eu sou engenheira civil, mestres em gestão de projetos, também participo na Câmara BIM, aqui de Minas Gerais, como VP de marketing. Tenho uma grande experiência já de muitos anos lá atrás da implementação do BIM. Então, desde 2009, a gente já tem experiência em elaboração de projetos em BIM. No meu mestrado, eu tive muitas matérias em relação à gestão, né, e processos de projeto, processos do empreendimento, já na época com a introdução do Lean Thinking, mas diversas metodologias e inovações que estavam surgindo naquela época, e hoje em dia, né, a gente já tem muito mais evoluções do que isso. Então, eu vou falar um pouquinho com base, né, nessas experiências, tanto teóricas quanto práticas, de como que o mercado tem evoluído. E é como o Ângelo falou, essa evolução ela é muito rápida. O meu mestrado eu fiz em 2016, agora finalizei em 2016, em 2021 nós já temos muito mais metodologias, tecnologias para auxiliar nesse processo de concepção dos empreendimentos. Então, a gente vou falar um pouquinho sobre essa evolução digital, como que ela ocorreu na engenharia, e vocês podem perceber que ela foi muito rápida, né? Aqui trazendo um pouquinho sobre esse histórico, né? As pessoas que estão assistindo e que são um pouco mais velhas, né? Passaram pelo desenho técnico, vão ver que essa evolução ela foi muito rápida, né? Quando eu comecei a minha vida profissional, eu comecei ela na prancheta, com o desenho técnico. O CAD, ele ainda era muito pouco aplicado. Então, eu acompanhei muito de pertinho essa evolução e isso ocorreu de uma maneira que foi piscar o olho, praticamente. E aí, no desenho técnico, a gente tinha essa representação gráfica, né? Então, a gente convencionava ali as representações. A gente tinha o problema desse desenho técnico, ele ser um processo muito manual, né? Então, qualquer alteração levava muito tempo, tanto em questões de alteração de concepção do produto, quanto a parte mesmo de documentar aquela alteração. Né? Então, a réplica também dessa documentação era muito demorada, muito cara. Né? Depois a gente passou para o CAD, no qual nós tivemos evoluções aí de ferramenta, a facilidade para poder realizar essas alterações, mas a parte de concepção do projeto, ela não muda tanto, né, de um desenho técnico para o CAD, porque a gente muda mais o ferramental. E quando a gente passa de um CAD puro, né, para uma indústria 4.0, nós temos diversas diferenças, não só ferramentais, mas processuais, organizacionais e até mesmo nós temos alterações de profissionais ali dentro. A gente começa a inserir no ambiente, por exemplo, da construção civil, pessoas de TI, programadores, né, profissionais que antes, no ambiente de um desenho técnico e de um CAD, talvez eles não eram tão ativos assim. Na parte de desenho técnico, não eram, né? Mas no CAD, eles já começaram a ser introduzidos. E aí, na indústria 4.0, só para a gente citar algumas tecnologias e metodologias que nós utilizamos hoje, principalmente o BIM na construção civil, o Lean Construction, que ele pode ser aplicado, né, na filosofia do Lean Thinking para todos os ambientes industriais, a parte de inovação e tecnologia. Então, principalmente a parte de inovação, nós temos
por diversas vezes que desconstruir o que a gente já havia aprendido e reaprender ou aprender o novo de uma velocidade muito grande, né, que a gente vai falar mais para frente da alteração de mindset. Então, aqui, só para poder explicar um pouquinho o desenho técnico para o CAD, alteração só de ferramenta, né? Então, no desenho técnico, a gente tinha prancheta, caneta nanquim, e no CAD a gente já começa a utilizar computadores e softwares, né? E aí, do CAD para a indústria 4.0, nós temos alterações de ferramenta e de conceitos. Nós temos alteração de ferramenta, porque começamos a utilizar muito mais softwares, não só um único, e a gente tem a interface desses softwares de projeto, de planejamento, de execução de obra, todos esses um fazendo interface com o outro. E no CAD, conforme eu falei, só para a gente poder explicar, exemplificar, aí a gente tem um desenho em CAD, tanto em vista isométrica quanto em planta, né? Se a gente não tivesse convencionado essas linhas, a gente não saberia que isso seria, né, um chuveiro. Então, através de uma convenção, você descobre que isso é um chuveiro. E aí, quando você clica no ambiente digital, nesse chuveiro, você só tem informação de que ele é uma linha. Com o comprimento dessa linha, o que isso, num futuro, para um cliente leigo ou até mesmo para um comprador, não significa nada. E quando a gente está numa indústria 4.0, num ambiente digital, o que nós fazemos? A gente projeta esses objetos virtualmente. Então, nós modelamos a construção dentro de um software. A gente não projeta mais representações, nós projetamos os objetos. E aí, quando nós clicamos nesse objeto, nós temos diversas informações sobre ele. E isso vale até para o pós-obra, para os clientes. Então, o usuário final, ele clica naquele chuveiro, ele sabe qual é a potência do chuveiro, qual que foi a vazão que o projetista considerou, até mesmo para que ele possa comprar esse chuveiro no futuro. Então, aqui é só demarcando essas informações que vêm no projeto. E nós temos a alteração do processo de concepção do empreendimento, né? Antes, no ambiente CAD, a gente tinha um estudo preliminar, que era basicamente linhas, igual essa figura à esquerda. Num projeto básico, a gente já começa a introduzir o bidimensional ali no projeto e começa a colocar as informações técnicas. E veja que nessas duas etapas, nem sempre o construtor, nem sempre o fabricante, ele é introduzido, porque são meras representações. Óbvio que se o profissional que está projetando, ele é um bom profissional, ele vai obrigatoriamente procurar o construtor, procurar o fabricante para verificar se o que ele está projetando está disponível no mercado ou se a metodologia executiva bate com o que está projetado, né? Mas isso no ambiente CAD não necessariamente obriga o projetista a consultar esses demais agentes. E num projeto executivo, em algumas vezes, né, a gente apresenta uma vista tridimensional ali, mas é um tridimensional que não tem a informação. Já numa indústria 4.0, a gente tem que preocupar muito porque os próprios softwares já induzem isso para os projetistas, né? Que você tenha um objeto que ele esteja no mercado. Então, aí, por exemplo, tem um chuveiro, você seleciona esse chuveiro, ele tem que estar disponível para compra no mercado, então aquelas características todas, elas já são escolhidas no início do projeto. E aí a gente vê nitidamente, né, a introdução aí do fabricante já na parte inicial de concepção do empreendimento. Ao longo da concepção de projeto, o próprio projetista ele é obrigado a fazer as compatibilizações, porque fica nítido, tanto em planta, quanto em corte, quanto em vista isométrica, igual estão nas imagens aí, a incompatibilidade entre a rede de esgoto e de água, que é essa verde, a de esgoto, com a água de azul. E, por último, fica a parte documental do projeto.
né? Então, a gente vê aí uma inversão. Normalmente, no ambiente CAD, você começa mais com a documentação e aí depois vamos ver no que dá. E nessa parte da indústria 4.0, você já não pode fazer isso. Além do que os projetos também, numa industrialização 4.0, eles são muito mais detalhados e a gente tem um projeto que chama Projeto para Execução, né, que é um projeto mais industrializado, igual na indústria automotiva, que você tem aquele projeto super detalhado para execução. Hoje em dia a gente já está fabricando esses projetos para a indústria da construção civil. Nós temos construtoras que fazem os pré-fabricados, pilares e vigas em fábrica, até mesmo kits hidráulicos em fábrica, depois chega na obra com esses kits e só montam. Então, a gente já está começando a deixar aquela indústria da construção civil arcaica e tudo feito no local para uma industrialização feita em outras fábricas e depois só a montagem em loco. Então, aqui no CAD, essa informação ela é colocada à mão, então depende muito do profissional, né? E nos softwares da indústria 4.0, essa informação ela já está embutida no objeto. Além desses exemplos que eu citei aqui, nós temos infinitas alterações e possibilidades, né, com esse processo de industrialização da construção civil e de digitalização, né? Igual eu comentei anteriormente, de 2016 para cá, a gente já introduziu no mercado e de uma forma real, né, as tecnologias ágeis, o Lean Thinking, o BIM, ele já é uma realidade, já está sendo aplicado no mercado. Então, a gente não pode parar de se aprimorar. E agora eu vou falar sobre alguns conceitos dessa indústria. Um dos principais, né, conceitos é a alteração de mindset, que é a alteração da mentalidade desse profissional. Não adianta, igual o Ângelo falou, a gente formar numa faculdade, ter o diploma e sair para o mercado, tá? Porque hoje em dia, você só ter um diploma, um documento, não significa nada, né? Nós temos N formas de comprovar esse conhecimento, não é só um diploma. Então, a gente tem que cursar mesmo e aprender mesmo aquilo que está sendo disponibilizado para a gente, né? E esse aprendizado ele não pode ser finito, ele é infinito, porque todos os dias nós estamos inovando, todos os dias há melhorias contínuas. E uma frase que eu acho fantástica é essa que está aí, um destaque: é preciso sair da zona de conforto, né? Aprender dói, aprender não é fácil, mas nós temos que sair da zona de conforto, porque o mundo hoje evolui muito rápido. E aí nós temos alguns conceitos que eu vou citar aqui rapidamente para a gente poder partir para a nossa discussão, que são as modelagens de gestão dos processos. Então, não basta a gente só entender a teoria, né, mecânica dos fluidos, a parte de cálculos estruturais, se a gente não entende a gestão do processo do empreendimento, a gestão do processo de projeto, a interação entre os agentes. Isso é muito demandado do profissional hoje em dia, que ele saiba aonde ele está inserido, no contexto em que ele está inserido. E hoje em dia o profissional, ele não é aquela pessoa que ela faz o serviço dela e deixa para que o outro resolva os problemas. Não, hoje em dia os trabalhos eles são desenvolvidos em equipe. Então todos os agentes de um processo de projeto, quando eu falo projeto é o empreendimento, né? Não é project, não design. Quando a gente, o profissional ele tem que entender como que funciona a gestão do processo do project, tá? Para que ele se insira nesse processo e contribua da melhor forma possível, tá? Então, a gente não pode, fiz a minha parte, pronto, acabou. Não é bem assim. Nós temos hoje, né, a inteligência artificial e N outras tecnologias que estão citadas aí, que nós temos que saber lidar com isso. Não só receber informações, mas tratá-las também,
né? Não é uma questão só de receber aquela enxurrada de informações e deixar ele no cantinho. O profissional hoje ele tem que saber tratar essas informações. E hoje em dia, principalmente na construção, a gente tem a possibilidade de simular, né, através do BIM, a gente tem a possibilidade de fazer a modelagem virtual e fazer simulações térmicas de iluminação, de obra, simular como que a grua vai se comportar dentro do canteiro de obras, aonde que vai ficar o canteiro de obras, se ele vai atrapalhar na gestão ali dos materiais, e do deslocamento dos funcionários. Todas essas simulações são coisas que hoje, mais do que nunca, o profissional ele tem que se preocupar, e principalmente porque as nossas construções elas estão ficando muito complexas, né? E aí a gente consegue verificar essa complexidade através de uma realidade aumentada e realidade virtual, no qual tem as imagens aí, a realidade aumentada logo acima e a virtual logo abaixo, onde a pessoa tem a imersão no ambiente. Nós temos que preocupar, né, com essa cibersegurança. Hoje em dia nós temos robôs que fazem muitas coisas para a gente, até no ambiente residencial também, e essa integração entre os sistemas. A parte de inovação que eu falei diversas vezes, e acho que eu falaria mais outras muitas, porque nós não podemos parar de inovar, né, porque eu aprendi assim e vou continuar fazendo assim o resto da minha vida. Isso não existe mais, né? Assim, você não pode ter esse pensamento. Tem a questão das abordagens ágeis, e eu acho que ela está muito ligada também ao Lean Thinking, que você tem que pensar no seu cliente, né? Tirar todas aqueles processos que eles são inúteis, né? Ou que causam muito esforço para pouca produtividade, e focar mais naqueles processos ou naqueles produtos que têm um impacto muito melhor para o seu usuário e que atendem de uma forma muito melhor o seu usuário. E a melhoria contínua. Então, aqui falando um pouquinho do BIM, né, e de toda a indústria 4.0 também, a gente está falando de tecnologias, processos e políticas, não só tecnologias, não só ferramentas, nós falamos também de pessoas, de gestão de pessoas, de aprimoramento de profissionais e de entender os processos. E é onde que a gente aplica tudo isso. A gente aplica em todo o ciclo de vida do empreendimento. Então, não basta a gente pensar, eu quero aplicar meu conhecimento só na parte executiva. Eu sou engenheiro de execução e eu vou me preocupar só com isso. Não, a gente tem que entender um pouquinho de todo o processo. Mesmo que o seu foco seja a parte executiva, você tem que entender um pouquinho das outras disciplinas e dos outros agentes dentro do contexto, até mesmo para o aprimoramento contínuo. E isso vale para todos os profissionais na cadeia do desenvolvimento do empreendimento. E aqui, né, a gente também fala que são pessoas, processos, tecnologias e normas. Muitas pessoas não acompanham as normas e as leis, e assim como a tecnologia, as normas e as leis, elas têm alterado todos os dias praticamente. Então, um profissional, eu fui fazer um curso lá na BNT, em São Paulo, há um tempo atrás, sobre a norma de desempenho. E aí o rapaz que estava dando o curso, ele perguntou para uma turma de 40 pessoas, quantos daqueles engenheiros, quanto tempo que aqueles engenheiros tinham lido uma norma da BNT, consultado uma norma da BNT. E ele foi perguntando, mais de 2 anos, a maioria levantou a mão. Mais de 1 mês, alguns poucos levantaram. E eu e mais umas 2, 3 pessoas levantaram que tinha menos de 1 semana que abriu uma norma para ler. Então, a gente tem que ler as normas e consultar as normas todos os dias, né? E ver se elas estão válidas e acompanhar. Não é porque aprendi na faculdade, pronto, já sei, acabou. Não é bem assim. E para o processo do empreendimento, quem que está envolvido? São diversas pessoas, não são só os projetistas e os construtores, né? Nós temos, hoje em dia, os projetistas que estão ali em projetos, que hoje em dia os nossos empreendimentos estão tão complexos, que são N disciplinas, não é só mais arquiteto, estrutural, mal, hidráulico e elétrico.
né? Nós temos muito mais disciplinas ali nos empreendimentos e nós temos que aprender a coordenar todas elas. Os fabricantes de materiais, eles, ainda mais agora com a norma de desempenho, eles são agentes muito importantes, né? E eles entenderam isso, tanto que desde que a norma de desempenho entrou em vigor até o momento, os fabricantes tiveram um movimento muito grande para se adequar, para disponibilizar as informações necessárias, e eles estão também enxergando o BIM como o caminho sem volta da engenharia. Então, muitos dos fabricantes já têm suas bibliotecas em BIM. As concessionárias, né, os órgãos públicos, eles entram como agentes importantes também, somente na parte de água, esgoto, que a gente tem uma interface ali muito grande. O cliente, que não necessariamente pode ser o construtor, né? O cliente, normalmente o cliente final é o usuário final, e a empresa executora. E aí eu gostaria de agradecer, né? Mas a gente vou deixar meus contatos aí, mas nós vamos bater, né, um papo e tirar dúvidas sobre essa contextualização que eu fiz aqui. Ronaldo, o pessoal tem pergunta, Ronaldo? Você está conseguindo visualizar aí? Então, gente, está esperando as perguntas, né? Mas eu tenho algumas considerações para fazer. Você disse muito, né, Camila, da questão da inovação e de sair da zona de conforto. Infelizmente, o que a universidade ensina, né, não é aquilo que as empresas precisam de imediato. Então, tem aí um gap de conhecimento e, principalmente, a aplicação desse conhecimento. E nós vimos também muito modismo no brasileiro, né, de copiar coisas lá de fora. Né, o que está fazendo lá fora não necessariamente é o que nós estamos precisando neste momento ou no futuro próximo aqui no Brasil. Como você consegue, a gente consegue balizar, né, o que está sendo feito lá fora agora, né, do que o Brasil precisa agora e a aplicabilidade, o conhecimento imediato da universidade na faculdade. Como que você consegue, como que o profissional que formou, como é que ele vai se situar no modismo estrangeiro ou, né, também na não performance atual das empresas nas empresas agora? Bom, vamos lá. São diversos pontos aí, tá? Vou responder por partes. Hoje em dia, principalmente na atualidade, né, nesse ano que nós estamos com um gap de profissionais que estão aí no mercado, já formados, com experiência técnica na área. Então, por exemplo, você tem um projetista aí de hidráulica, um projetista de engenharia estrutural, que atua no mercado, mas ele não se atualizou, né? Então, ele não se atualizou para o BIM, ele não se atualizou para metodologia ágil, ele não se atualizou para verificar essa interface, trabalhar em conjunto com as demais disciplinas. E o mercado hoje, as empresas hoje, e clientes também, estão querendo um profissional que ele tenha a técnica necessária e que ele também saiba dessas inovações. Então, esse profissional, ele já saiu há muito tempo da faculdade. Então, ele, obrigatoriamente, ele tem que procurar se aprimorar o mais rápido possível. Porque assim que ele se aprimorar, ele vai ser como se fosse a última bolacha do pacote, né? Que é o melhor dos mundos, porque ele tem ali a experiência vivida do mercado, sabe fazer seu serviço muito bem, mas ele precisa se aprimorar. Então, nós temos esse tipo de profissional que ele tem que, assim, urgente se aprimorar para essas novas tecnologias. Nós temos o profissional que sai da faculdade, né, o recém-formado. Esse recém-formado, se ele não aprendeu na faculdade, ou se ele não teve isso na faculdade, o que é mais comum, essas inovações, essas tecnologias, porque a maioria das faculdades ainda não migraram
não se atualizaram, apesar de que a gente vê aí um movimento para que tenham disciplinas optativas, né? A gente vê ali seminários, então as faculdades elas estão se mobilizando de alguma forma, mas ainda não faz parte da grade obrigatória curricular. Esse recém-formado ele tem dois desafios, um que é se atualizar e outro que é se especializar em uma área. Eu já vi diversas pessoas no LinkedIn, ou até mesmo encaminhando currículos aqui para a Connect, como, eu sou BIM Manager. Tá, tudo bem, mas o que você sabe fazer? Não, nunca trabalhei com projeto, nunca trabalhei com obra, nunca trabalhei com nada. Não adianta. Ele domina ali uma parte da engenharia. Então, não adianta você só saber sobre tecnologia, não adianta você saber só sobre uma metodologia, se você não tem a experiência prática ali, né? O que eu recomendo muito para quem está na graduação hoje é faça um estágio, sabe? Divida a sua vida acadêmica com a vida profissional, a não ser que você queira ir só para a parte acadêmica, ok, mas se você quiser ir para o mercado de trabalho, divida com o estágio, porque é no estágio em que a pessoa ali num ambiente de empresa que vai ver as dificuldades reais e até mesmo ver as demandas do mercado, né, sobre inovação ou como melhorar. E esses profissionais que estão aí nas faculdades, eles têm um poder de aprendizado muito grande, né? Então, eles têm que se esforçar para isso. Sobre a questão, né, do modismo internacional, o que eu vejo? Já vi diversos até webinars em que o pessoal chama pessoas estrangeiras para poder falar, né, falar sobre BIM, falar sobre inovação. E eu vejo que o Brasil, por muitas vezes, está tão mais à frente do que aquela pessoa estrangeira fala, porque a gente está adaptado à nossa realidade, que é o que você falou, Ronaldo. Não adianta você pegar um modismo de lá de fora, querer aplicar aqui, sendo que o mercado ou as tecnologias ainda não estão adaptadas, né? Então, eu acho que, assim, o governo, em relação ao BIM, em relação até a outras evoluções, né? E eu falo governo nas esferas federais, municipais aqui de Belo Horizonte, até estaduais de Minas também, que eu tenho acompanhado mais perto por causa da Câmara BIM, tem feito um esforço muito grande para se aprimorar. Então, as obras públicas nossas têm tido um esforço muito grande. Óbvio, não é na velocidade lá do exterior, não adianta a gente pegar um trem-bala lá do exterior, lindo, maravilhoso, querer se aplicar aqui, né, que isso a gente não vai conseguir na velocidade em que eles fazem, mas eu vejo que esse esforço está sendo válido, sabe? E o profissional, a mesma coisa, ele tem que saber aplicar a realidade brasileira às inovações que existem. Não que a gente deva se limitar, né, só por a nossa infraestrutura já ter uma limitação, nós devemos nos limitar, mas a gente tem que aprender a adaptar e ser resiliente. Consegui responder? Conseguiu, está ótimo. Ronaldo, mais alguma pergunta? Sim, com relação às empresas, foi a mesma pergunta que nós fizemos para Andrade Gutierrez, quando esteve aqui, né? Que estão aplicando a metodologia. BIM está muito avançada na digitalização da construção. E o que nós vimos é que realmente tem um gap de profissionais, tem um gap principalmente não das grandes empresas, porque tem recursos para isso, tem vontade política de estar né, as grandes todas estão no cenário internacional, como Andrade Gutierrez, né? Mas quando você pega a pequena e média empresa no Brasil, a gente pode ver que a pequena e média empresa de engenharia, ela tem aí uma dificuldade de implantação dessas novas tecnologias, que muitas vezes são bastante caras, né? E nós não temos escala para as pequenas e médias empresas. Como é que você vê isso aí, consórcio de empresas, fazer startups? Como é que você vê essa movimentação nesse sentido? Bom, a questão da implementação dessas novas tecnologias em pequenas empresas e médias,
ela tem o seu lado bom e ruim, tá? Vou falar um pouco da minha empresa, de experiência própria, que é uma pequena empresa. É fácil porque são poucas pessoas, então você tem uma facilidade de treinar a equipe toda, por serem poucas pessoas, você treina elas e todas elas já estão ali sabendo e dominando as metodologias e ferramentas. O problema é porque, por ser, né, pequena, média empresa, os custos dos softwares são altíssimos, né? A gente tem brigado bastante para que tenha a interoperabilidade entre esses softwares, mas quem está aí no mercado trabalhando com esses projetos, principalmente maiores e com diversas disciplinas, vê que essa interoperabilidade ela ainda não está funcionando da maneira adequada. Então, assim, tem que evoluir, né, para até ter competitividade aí entre os fabricantes de software. Então, nós temos esse lado ruim, que são que é o alto custo, mas tem um lado bom, porque pela equipe ser mais enxuta, você tem uma facilidade muito grande de treinamento, tá? As empresas maiores, ela tem o problema de você ter muitas pessoas, né? E muitas vezes você tem alguns projetos em andamentos, outros não, e acaba que você tem aquela questão de parte da equipe fica trabalhando no sistema antigo, parte da equipe no novo, e vai sendo um processo, às vezes, até muito mais lento do que uma empresa de pequeno e médio porte. O pessoal tem tentado introduzir outros softwares que não sejam, né, tão caros assim, mas ainda é algo meio incipiente, mesmo porque as construtoras, no caso, por exemplo, de empresas projetistas, as construtoras é quem determinam aquele software que vai ser utilizado. Então, já em contrato, você já determina isso. Então, fica uma coisa até meio que embutida no preço, né? Porque a construtora já sabe que o seu software vai ser mais caro e você tem que embutir isso. Não tem jeito. Muito bom. Camila, agora vamos falar um pouquinho de inovação, né? E como que você vê isso aí no mercado. Eu vim da indústria automotiva, né? Trabalhei por vários anos na indústria automotiva, e ela sempre foi uma indústria de vanguarda, né, nesse processo de inovação. Então, eu me lembro que quando eu comecei na indústria automotiva, o tempo de desenvolvimento de um novo modelo ele era de 7 a 8 anos, né? E com a digitalização, a virtualização, a inserção de tecnologias de simulação, etc., nós conseguimos baixar esse tempo aí consideravelmente. E hoje se tem notícias que já se consegue desenvolver modelos aí em 1 ano e meio, né, mais ou menos. Exatamente na linha do BIM aí que você bem mencionou e bem disse, né, que ele realmente nos ajuda com simulações, com realidade virtual, com realidade aumentada, e você consegue, vamos dizer assim, testar a sua solução antes de implementá-la, né, para não descobrir que ela falhou lá na frente, ou que ela tem um gap, ou que tem um problema, né. Então eu queria te fazer duas perguntas em uma só. Como é que você vê a inserção do BIM nos diversos tipos de indústria? Ou seja, a gente sabe que ela está entrando forte na construção civil, né? E se você vê isso mais forte também em outros segmentos da indústria, né? E obviamente, os profissionais de TI também têm que entrar nesse mundo, porque a gente sabe que a tecnologia é a base de tudo. E se tiver só engenheiro ali, chega uma hora que não vai funcionar, porque eu vou precisar da TI para me apoiar. E em cima disso, que você falasse, baseado na sua experiência aí, qual é o maior gap de conhecimento dos profissionais que querem entrar nesse mundo de engenharia, né, e de TI, para eles poderem usar bem essa tecnologia a seu favor, né? Então, seria, quais as indústrias que você enxerga que essa tecnologia está chegando e como você mesma disse na sua explanação, é um caminho sem volta, não há como retroceder disso, né? As empresas já perceberam os ganhos, né? E perceberam a redução de custo, etc. E, inclusive, no processo de manutenção, né? Que o BIM chega lá também, né? Ou seja, até para fazer a manutenção hoje eu consigo fazer de uma forma mais fácil e mais ágil, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, esses tipos das indústrias, que você vê isso muito fortemente,
o gap de conhecimento dos profissionais e a carência do mercado hoje em relação a encontrar esses profissionais, principalmente, como você disse, nas pequenas empresas, né? Porque as grandes, nós sabemos que elas estão formando esses profissionais, porque realmente ela não os encontra no mercado, né? E como é que você vê o BIM chegando também lá no processo de manutenção, né? Lá na frente, ou seja, terminamos o projeto, implantamos e aí o BIM continua na vida dos profissionais lá na frente, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso aí para a gente. Beleza. Bom, sobre o BIM nas outras indústrias, eu vejo que ele, às vezes, até já estava, né? Eu costumo falar, já vi N palestras ou até mesmo pessoas que já vieram trabalhar comigo, estagiários e engenheiros recém-formados, que falavam, o BIM é super legal, trouxe a compatibilização de projetos, né? E não é assim, não foi o BIM quem trouxe, isso já existia, ele só facilitou, né? Então, o que acontece? Há várias partezinhas do BIM que já eram implementadas, principalmente nessas indústrias, nessas áreas mais industrializadas, como a parte automotiva, a construção de aviões, né, que é uma indústria que tem um trabalho de gestão de projetos, se eu não me engano, acho que é uma defesa de doutorado. Eu esqueci o nome da pessoa agora, me fugiu, mas ele é antiguíssimo e ele fala sobre todos esses pontinhos aí do BIM e do Lean Thinking desde a década passada, né, na indústria de construção de aviões, que aqui no Brasil nós temos um conhecimento muito forte, muito grande, embora muitas pessoas não saibam, né? Então, isso na construção de navios também, nós temos o BIM já bem aplicado, mas só que eles não chamam de BIM, né? Eles acabam que dão outro nome ou segmentam isso de outras maneiras. Então, ele é super aplicável e já é utilizado nessas outras indústrias. Na construção civil, nós estamos começando a introduzir isso, porque a construção civil é a indústria mais arcaica que nós temos hoje. Então, a gente está começando a entrar nesse processo de industrialização mesmo, que vem com até a educação do usuário. Aí eu já vou até puxar um pouquinho essa outra pergunta, né? Muitas pessoas até hoje compram o apartamento, vem com o manual do proprietário, que ainda se for, assim, ou ele é físico, impresso, ou ele é digitalizado em PDF. Ele não é um manual ainda muito amigável, digamos assim, com o leigo, né? Ele é um calhamaço ali de diversas páginas. Mas nós, como usuários que habitamos esses empreendimentos, a gente não tem o costume de ler. Então, nós temos ainda muitas patologias e muitos problemas na indústria de construção civil devido à falta de educação mesmo desse usuário. E com o BIM, eu acredito que isso chegue de uma forma um pouco mais amigável para esse usuário, né? A gente vai ter o problema, óbvio, de ensinar e educar e mostrar para esse usuário, olha, se você não olhar a voltagem do seu chuveiro, se você quiser comprar um maior, você vai ter problemas. Hoje em dia a pessoa olha para o chuveiro, aí eu gostei, amei, vou lá e instalo. E não se preocupa se por acaso o projetista ou a construtora delimitou ali uma potência para aquele chuveiro. E a gente tem que aprender a verificar essas informações. Com o BIM, eu acho que isso vai ficar um pouco mais amigável, tá? E até mesmo para os retrofits ou reformas, porque aí, e isso é uma outra questão também, né? A gente, enquanto usuário, nós temos que aprender a contratar profissionais para fazerem essas reformas, e profissionais capacitados. Muitas vezes a gente contrata um pedreiro e fala, quebra. Aí ele vai lá, quebra a parede, quebra a tubulação, quebra tudo. Aí chega um bombeiro hidráulico e muda o caminhamento da rede. Mas agora a água não chega. Mas por que não chega? Né? Porque não foi contratado um profissional adequado. Então, a gente tem que também aprender a chamar o profissional daquela disciplina para que ele, com base nos projetos, né, ou com o as-built que foi feito, faça essas alterações.
Então, essa parte do BIM eu vejo dessa maneira. Eu vejo a questão sobre a outra pergunta, sobre os profissionais, né? O problema maior que eu vejo hoje dos profissionais, que falta para eles, é que muitos até sabem muito de tecnologia, então a gente vê profissionais aí, principalmente mais novos, né, que entendem muito de programação, entendem muito de ferramenta, entendem muito de inovação e tecnologia, mas não têm a técnica, né? Sabem operar o software, mas não têm a técnica. E aí eles viram como se fossem aqueles cadistas, né, que a gente via muito antigamente. Os profissionais, eles sabiam, mais velhos sabiam mexer na prancheta, sabiam desenhar na prancheta, mas não dominavam a ferramenta CAD. E aí, o que eles contratavam? As pessoas mais novas que dominavam a ferramenta, os profissionais mais velhos traçavam ali no papel o que era para ser desenhado, e o profissional, o cadista, ele simplesmente passava a limpo. Muitos cadistas não sabiam nem o que estavam fazendo, eles não sabiam nem o nome daquelas peças que eles desenhavam, né? E aí acabava que incorria em erros, né? Porque se você não entende aquilo que você faz, você muito provavelmente vai fazer errado. Então, eu sou muito contra esse tipo de profissional que faz as coisas por fazer ou faz as coisas sem entender o porquê, né? E hoje em dia a gente vê um pouco dessa migração desse cadista, eu brinco que é o bindista, né? Ele só sabe modelar, ele sabe mexer no software, mas ele não entende o que está fazendo. Eu já vi muitas famílias, né? Quando a gente usa o software Revit para BIM, a gente fala em famílias, então já vi diversas famílias de fabricantes que foram modeladas, mas a peça era para ela ficar só na vertical. Só que lá dentro do software ela só ficava na horizontal. Ou seja, foi uma pessoa que operava o software, mas não entendia do produto, não entendia da aplicação desse produto. E hoje a gente tem que entender dos dois, não só da tecnologia, mas da aplicação dela e se está viável ou não. Então, a gente tem esse profissional aí que ele tem que se capacitar e evoluir e entender o porquê daquilo que ele está fazendo. E nós temos o profissional que ele sabe muito da técnica, ele sabe como que as peças funcionam, aonde pôr as peças, sabe calcular as coisas, mas ele não sabe mexer nas ferramentas. Para esse profissional, ele pode se capacitar, né, sabendo a ferramenta, que eu acho que é muito mais fácil, muito mais simples, e que a maioria das empresas grandes estão fazendo, está pegando o seu pessoal, né, que querendo ou não, um pessoal que está ali numa empresa é muito importante, porque ela já sabe a cultura da empresa, ela já sabe como que a empresa gosta de fazer as coisas, e é muito mais fácil capacitar em termos de tecnologia quando a pessoa quer, né? É lógico. Mas normalmente também é uma decisão que ela vem de cima para baixo nas empresas, né? Principalmente as empresas de médio a grande porte, a diretoria ela tem que estar alinhada com esse processo de inovação. É muito difícil que um profissional único ele consiga ir para frente se isso não tiver alinhado de cima para baixo. Consegui responder. Muito bom. Sim, tranquilo. Mais uma coisa, Camila, eu queria que você falasse um pouquinho da integração do BIM com o AWP, né? A gente sabe que o AWP é uma tendência e uma crescente muito grande aí nas empresas, né? Elas estão vendo benefícios na adoção do AWP. E como é que o BIM se insere nisso, né? E com as demais ferramentas aí? Queria que você falasse um pouquinho disso também. Sim, hoje em dia, como que está funcionando, né? O projetista, ele tem que entender muito mais do processo executivo do que anteriormente. Porque desde quando você começa a projetar no BIM, você já tem que pensar nessa questão executiva, de planejamento,
compra, orçamentação. Antes o processo era muito segmentado, né? Só o orçamentista fazia a codificação dos produtos, só quem planejava a obra pensava ali como e quando cada coisa seria executada. Com esses códigos AWPs, como que funciona isso no BIM? Já na etapa de projeto, você insere naqueles objetos os códigos do planejamento e da orçamentação, e aí isso é extraído do próprio modelo, né, da própria construção virtual. Então, o projeto ele deixou de ser só uma documentação ali técnica e ele virou também um objeto de planejamento de obra e de orçamentação. Esses códigos AWPs, eles são alinhados com quando que aquele produto vai ser aplicado na obra. E isso tem que ter uma mudança de mentalidade, né, do projetista e do próprio construtor, porque agora ele não vai consultar mais só coisas bidimensionais, ele vai consultar também modelos virtuais da construção. Bom, tem um fato importante, Camila, que é com relação às obras industriais. Nós vimos aí, né, vamos pegar, por exemplo, quando nas famosas certificações PMP, né, o profissional certificado em projetos, né, pelo PMI, onde as grandes empresas como Petrobras e Vale exigiam que nas obras dos projetos tinham que ter profissionais certificados. Essas empresas são os grandes indutores de desenvolvimento de tecnologias e metodologias, né? Está acontecendo no Brasil com relação a isso, com relação às grandes obras industriais, onde estão exigindo a metodologia de BIM ou, né, mais digital o projeto em si? Sim, a gente vê tanto a Vale, né, de uma forma muito mais constante, solicitando já esses projetos em BIM e um BIM muito mais amadurecido. Né? É um BIM ali onde que você já tem aquela maturidade do nível de BIM, não só no nível 0, 1, que seria só na parte de projetos, e sim já pensando na parte de execução. Ainda são alguns empreendimentos que estão sendo finalizados, né? Então a gente não tem essa experiência, diversos empreendimentos finalizados, mas os que estão acontecendo no momento, eles já estão num nível de maturidade um pouco maior. As construtoras, né, do mercado privado, de uma maneira global, elas já têm começado muito focado com aquele BIM para a obra, para a execução, né, porque elas já viram que isso causa economia e muita economia para a obra, tá? Tiveram construtoras, eu faço projeto de terraplenagem em BIM, e já tiveram construtoras que elas conseguiram identificar que um dos maiores problemas deles em obras era surpresas daquelas contenções pequenininhas que eles não conseguiam enxergar no ambiente CAD, que eles não conseguiam mensurar isso de uma maneira tão detalhada no ambiente CAD. E através do ambiente BIM, você consegue pegar cada pequeno detalhe e mensurar isso. Não só projetar, mas planejar e mensurar. E até mesmo ver, né, onde que estão os gargalos aí das obras. Isso tem sido uma realidade já para o mercado, e os profissionais têm que ficar muito atentos a essas exigências, não só de entendimento do processo de gestão, né, com essas certificações PMI, mas também em relação a exigências com inovações de tecnologia. Ok, obrigado. Bom, Ronaldo, acho que se não tivermos mais perguntas, podemos encerrar, né? Vamos passar aí para a Camila, né, para ela fazer o encerramento, então. Ok. Bom, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né? Espero ter contribuído aí com o conhecimento de vocês, ter dado algumas dicas importantes. Fico muito grata mesmo pelo convite, e agradecer mais uma vez a ETEC, ao Ângelo e ao Ronaldo. Um grande abraço para vocês.
A gente agradece, né, no IETEC, lá no YouTube, no IETEC TV, nós temos diversos outdoors, né, IETEC Talks, falando sobre transformação digital na indústria como um todo, na engenharia, para que a gente possa aí colaborar com a disseminação do conhecimento. A gente fica muito agradecido. Obrigado aí a Camila, obrigado ao Anjo, e até mais, até no próximo IETEC Talks. Obrigado, boa noite a todos.